nosso coping viverá, nosso coping viverá. Olá, vamos introduzir a temática sociedade, o último dos 5 pilares de Adolf Coping. Eu sou o professor Leonardo Barros, orientador social, e o tema do nosso encontro de hoje é Sociedade e Comunidade, entendendo as suas conexões. Segunda-feira, dia 15 de junho. A palavra sociedade vem do latim societas, que significa associação amistosa com outros indivíduos de um mesmo conjunto de seres. Dessa forma, o termo conecta a relação existente entre indivíduos que compartilham ideias, culturas, atividades, crença e etc. Ou seja, comportamentos que fazem as pessoas conviverem de forma harmônica. O termo sociedade basicamente se refere ao conjunto de seres humanos que vivem junto, compartilhando regras, ideologias e tradições de forma organizada. Uma sociedade não pode ser classificada de forma homogênea, ou seja, de forma igual. Isso porque pode haver inúmeras diferenças entre o grupo de pessoas que convivem numa mesma sociedade. As sociedades são formadas desde o primórdio, como forma de sobrevivência. Lembra quando eu contei o histórico sobre a formação da família? A família era basicamente a união de pessoas através do laço de sangue ou pelo afeto. A partir das várias famílias surgem as comunidades. Cada uma, em seu contexto, derivou no que conhecemos hoje como sociedade. E como a união de várias comunidades derivava pensamentos e ações singulares, a sociedade se constitui através da sua principal função, a união de pessoas diferentes sob o estabelecimento de normas para serem seguidas em conjuntos. Essas normas, hoje conhecidas como leis e obrigações sociais, formam uma espécie de pacto social, com o intuito de beneficiar todos socialmente. Com isso, podemos fazer a seguinte narrativa: uma pequena comunidade pode formar um bairro, que deriva numa cidade, que forma um estado, consequentemente forma um país, e, por fim, o mundo como nós o conhecemos hoje. Em todas essas etapas, há a presença de inúmeras sociedades que convivem socialmente. Mas, para que tudo funcione de maneira organizada e seja justo para todos, as pessoas devem cumprir os deveres estabelecidos, sobretudo quando há diferenças entre as pessoas. Há um ditado que diz: para os que pensam diferente, o respeito; para os que pensam iguais, as comunidades. Pois é, as comunidades nada mais são do que organizações sociais, geralmente formadas por governos, pelas crenças, culturas, instituições e por aí vai. As comunidades podem ou não estar conectadas por uma herança cultural e histórica. Variam quanto ao tamanho e à organização, compreendendo tipos bem diferentes, podendo ser uma aldeia ou uma grande cidade. Enquanto a sociedade compreende o pensamento social, filosófico e se estabelece na esfera generalista, a comunidade ela é bem específica, um agrupamento de pessoas que vivem dentro de uma mesma área geográfica, rural ou urbana, unidas por interesses comuns e que participam das condições gerais de vida. O termo comunidade ainda é usado para denominar uma forma de associação muito íntima, um grupo altamente integrado, em que os membros encontram-se ligados uns aos outros por laços de simpatia. Nesse sentido, qualquer grupo pode constituir uma comunidade. Por exemplo, comunidades que vivem submetidas às mesmas crenças religiosas, culturais ou de ideias. No geral, as comunidades têm como objetivo proporcionar a sensação de pertencimento, perpetuando sua cultura, história ou ações. Com isso, podemos compreender que a sociedade e a comunidade se relacionam de maneira natural. Por exemplo,
Quando pensamos na sociedade egípcia e a contribuição histórica ao longo da humanidade, fica claro que mesmo o Egito, sendo um império pequeno quando comparado ao mundo, aquela sociedade contribuiu maciçamente ao longo da história para o mundo como é hoje, seja através da matemática, arquitetura ou engenharia. Quando pensamos na sociedade romana antiga e a ideia de democracia estabelecida lá, percebemos que até hoje há na sociedade moderna frutos que renderam de situações plantadas naquele período, ora considerado tão antigo. Quando pensamos nas comunidades indígenas e o quão suas comunidades contribuem para um mundo mais verde e menos capitalista, admiramos a diferença de pensamento e de vida. Os índios são prova viva de que é possível se viver em comunidade sem o grande aparato da tecnologia. Não, não estou dizendo que a tecnologia é ruim, apenas constatando que sim, há comunidades que vivem em função da natureza sem as regras impostas pelo capitalismo moderno. Fico imaginando se os índios não existissem, o quão pior o mundo poderia ser. Agora, trazendo essa reflexão para mais perto de nós, dispara a seguinte pergunta: e quando pensamos na comunidade Cope, o que nos vem à cabeça? Comunidade essa que surgiu há mais de 170 anos, que em seu histórico foi fundada na intenção de auxiliar as famílias que necessitavam de auxílio e orientação com relação a vários fatores. Uma associação sem fins lucrativos, que atua na superação da pobreza por meio da formação e trabalho, com seus programas e projetos visando colaborar para a erradicação da pobreza no Brasil e no mundo inteiro. Egípcias, romanas, indígenas ou até mesmo a Copen, todas são comunidades que, independente de seu tamanho ou contexto histórico, contribuíram significativamente para a formação da sociedade ou ajudaram a refletir sobre suas práticas sociais. Vou deixar aqui uma reflexão simples acerca das palavras sociedade e comunidade. Responde para mim, na sua opinião, quem são os principais agentes que fazem a sociedade e a comunidade serem pilares de transformação social? Resposta: você, eu, nós, todos. Isso mesmo, os seres humanos. Para além disso, ouso complementar: seres humanos bem-intencionados, comprometidos com outros seres humanos, comprometidos com a natureza, comprometidos com tudo à sua volta. Entenderam? Saber o que é uma sociedade ou comunidade é muito importante, mas saber o que cada um de nós podemos fazer para promover grandes e positivas mudanças sociais, perpetuando boas ações e propondo inovações em nossa comunidade ou sociedade, são condutas que todos devemos adotar ao longo das nossas vidas. Tarefa da semana. Já que o assunto é sociedade e comunidade, gostaria que refletisse sobre a importância da comunidade Coping na vida de cada um de vocês. Daí então, gravar um vídeo falando o que a Cope significa para vocês e para sua família. Que essa mensagem venha do seu coração. Grave em formato de vídeo e mande aqui mesmo no nosso grupo do WhatsApp. Estou esperando aí a participação de todo mundo. Bom, por hoje é só. Para finalizar, deixo aqui uma frase de Adolf Coping sobre o tema sociedade. Domina-se o mundo através do amor, e não com palavras. Deus abençoe a todos, tenham um excelente dia e até o próximo encontro. Nosso povo